Um dos maiores problemas que nós temos hoje na igreja partiu do momento chamado Concílio Vaticano II. A partir daí, nós tivemos algumas confusões, alguns erros e acertos, que a melhor forma de ser traduzido isso é com algumas histórias e com um imaginário bem construído. Para que vocês entendam o que está acontecendo dentro da igreja, nós precisamos voltar no tempo e até o momento chamado Concílio Vaticano II. Foi ali que aconteceu vários fenômenos, uns premeditados, outros não. Não será o assunto deste vídeo aqui sobre o concílio em si, mas como que nós compreendemos o Concílio Vaticano II e como que nós entendemos a crise na igreja atual a partir do Concílio Vaticano II atualmente. Por quê? Porque é evidente, é patente que a igreja hoje nós temos uma crise, não apenas litúrgica, mas também espiritual e também pela busca da santidade. Mas veja, tudo isso pode ser traduzido com o imaginário. A imaginação traduz aquilo que às vezes uma explicação racional não consegue extrair muito bem, certo? Então voltemos agora ao Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, nós tínhamos esta cena. Vou extraí-lo, Saruman, como o veneno é extraído do ferimento. Espere. Se eu for, Théoden morre. Você não me matou. Não vai matá-lo. Rohan é minha. Vai embora! Conheço o seu rosto. Elwë. Gandalf. Respire o ar da liberdade, meu amigo. Sonhos terríveis eu tenho tido. Seus dedos se lembrariam melhor de sua força de outrora se pegassem sua espada. Essa cena se resumiu basicamente ao quê? Ao rei Théoden sendo exorcizado. O rei Théoden, que vivia em seus palácios no reino de Rohan, e ali continha uma certa infiltração do Grima Língua de Cobra. O Grima Língua de Cobra, ele serve a Saruman. E o Saruman controla o rei Théoden.
Os cavaleiros que são fiéis ao trono, são fiéis ao rei, eles são expulsos do reino. No entanto, esses mesmos cavaleiros são aqueles que defendem o reino. E sem esses cavaleiros, o reino irá morrer com as entradas dos Uruk-hais nas terras do rei de Rohan. E são eles que são exilados. No entanto, há alguns fiéis ainda ao trono dentro do reino, que são subordinados ao Grima, língua de cobra. É ele que influencia as tomadas de decisões do rei. E veja, o importante é, olha o Grima, ele o tempo todo está ao lado do rei. É ele que toma as decisões pelo rei e influencia ele. Mas quem está na mente do rei é o Saruman. De longe controla uma mente decrépita. Depois nós vemos esses cavaleiros exilados auxiliando certos viajantes, que é o Gandalf o cinzento, que na verdade é o Gandalf o branco. Nós temos o Gimli, o Legolas e o Aragorn. Os 4 entram nos palácios em Rohan, do reino de Rohan. Ali o Gandalf, em um determinado momento, exorciza todo o problema que o rei Théoden tem. Retira Saruman de dentro dele. E também, consequentemente, o Grima não tem mais influência. O Saruman foi exorcizado e o Grima foi expulso do reino. Por misericórdia, ele sobreviveu. Se analisássemos a igreja nesse ponto de vista, nós saberíamos quem é cada um nesses termos. A igreja, ela persiste além do tempo, porque mesmo tendo papas heréticos, papas que não viviam uma vida digna de ser papa, o trono permanece o mesmo. Permanece o trono de Pedro, que é o reino de Rohan. O papa, que é o rei Théoden, muitos papas foram assim decrépitos, ou seja, são influenciados pelas ideologias. Quem são as ideologias? O Grima. O Grima, a língua de cobra, é aquele que está dentro e influenciando a igreja. Mas aqueles que mantêm é o trono, mas aqueles que a defendem são os padres fiéis à santa tradição. São eles que persistem numa vida ascética, numa vida voltada à santidade, não com discursos e homilias moralistas, mas pelo contrário, mostrando o que é certo e o que é errado, nos trazendo à luz do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura. São eles que defendem o reino. São eles que estão por trás, impedindo que os Uruks nos ataquem de fora. Mas por dentro, há um Grima, língua de cobra, que influencia as decisões e que esse Grima trabalha para outra pessoa, que é o Saruman, que é muito mais perigoso, que está na mente. Há de se perguntar quem é o Gandalf. O Gandalf é aquele que exorcizou o rei Théoden. E na cena que vocês viram, o rei Théoden só consegue voltar a ser quem ele era depois do exorcismo, quando ele toca na sua espada. Ele retira a espada da bainha, ele a toca e ele sente a autoridade que ele possui. A igreja, ela precisa ser exorcizada, retirada as ideologias e a infiltração por dentro dela, por dentro da igreja, retirada o Grima, mas além disso, não é só retirar as ideologias, retirar o progressismo, o comunismo, a infiltração maçônica, não é só isso. É ela estar onde ela sempre tinha que ficar, ou seja, a sua autoridade precisa retornar. O cetro, a espada da autoridade precisa retornar ao punho da igreja. E um papa que use a sua autoridade é o mesmo que o rei Théoden segurando a sua espada. E ali ele se faz rei, na sua autoridade sobre os outros, sobre seus súditos. Quando a igreja, no Concílio Vaticano II, desligou sua imunidade contra as heresias, fez com que elas caminhassem no reino, como os Uruk-hais. Os Uruk-hais caminhavam no reino de Rohan à vontade. Mas são os padres fiéis à igreja, fiéis à santa tradição, que combatem as heresias, do mesmo modo que os cavaleiros de Rohan, aqueles fiéis ao rei Théoden, fiéis ao reino de Rohan, que combate os Uruk-hais, impedindo que eles invadam, mesmo tendo a infiltração interna. Agora, quando a igreja retornar a ligar a sua imunidade contra as heresias, é a mesma coisa que o rei Théoden retirando a sua espada da bainha.
mas com misericórdia a igreja, como o seu próprio Criador teve misericórdia dos condenados, mas desde que eles possam entender a sua culpa e a influência que eles tiveram dentro da igreja e como isso é mal para nós, porque é evidente que quando a igreja se desligou contra as heresias, ela infelizmente foi infiltrada por elas, por várias, não é apenas uma, não é apenas a maçonaria, não é apenas o progressismo, não é apenas o comunismo, não é apenas o globalismo, são todos eles, às vezes trabalhando em conjunto e às vezes não. Mas o que fica claro é, ao retornar à igreja, a sua posição central, ela retorna à sua autoridade, assim como nós vemos no Rei Théoden. Por isso eu digo que é importante que vocês leiam boas obras de literatura, porque ao ler essa parte, fica evidente que, claro, o Tolkien não estava pensando nisso, mas nós podemos ver os padres, os padres que são fiéis à tradição, que ainda conduzem a Santa Missa no rito extraordinário, conseguem entender que ela expressa de forma inequívoca toda a doutrina católica. E ali eles a defendem. Todo o rito antigo é feito para a defesa da igreja contra as heresias. Não que o rito novo não tenha, mas ele não é tão eficaz quanto o antigo. Consequentemente, os padres antes que morriam pela sua fé, hoje têm medo de se expor em público com a batina. A armadura que eles tinham antes contra as heresias se tornou algo... Não, para que isso? Não é apenas essa questão da vestimenta, mas é toda a estrutura da doutrina. A doutrina se faz na liturgia, e a liturgia precisa estar presente na nossa vida, para que a gente possa se defender. Mas graças ao bom Deus que ainda há esses cavaleiros de Rohan fiéis ao trono que nos defendem das heresias que se adentram na igreja. Muito obrigado pela atenção. Salve Maria Imaculada.